Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caros irmãos ouvintes desse canal católico, bem-vindos a esse momento de reflexão para esse evangelho desse domingo, que é o 33º domingo do tempo comum, e 17 de novembro é a data. Então vamos pedir a luz de Deus para que possa nos iluminar essa reflexão. Deixa seu gostei desse vídeo e também compartilhe com a sua comunidade para tornar esse vídeo mais relevante perante os algoritmos do YouTube. Muito bem, vamos iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então nessa passagem hoje de Marcos 13, nós temos uma reflexão complexa, porque as palavras de Jesus elas soam com certo mistério, mas que fala de verdade sobre a iminência e, ao mesmo tempo, a incerteza da volta de Cristo, que é um mistério, nós sabemos, da fé, que a igreja define como parousia. Então, essa passagem apresenta um panorama escatológico, complexo de interpretação, sobre o fim dos tempos e volta de Jesus. Então, fala-se de grande tribulação, fala-se da volta de Cristo, fala sobre sinais celestes, enfim. E, ao mesmo tempo, pode instigar em nós tanto o temor, assim podemos dizer, um temor, que a gente tem medo daquilo que a gente não sabe e não conhece, né? E, ao mesmo tempo, esperança nos corações. As pessoas que estão vigilantes, elas têm muita esperança sobre essa volta de Cristo. E Jesus ele dá uma imagem, que é chamada imagem da figueira. Ou seja, os sinais do verão aparecem, quando as folhas começam a brotar na figueira, ele sabe que é o verão que se aproxima. Assim também a volta de Cristo vai ser precedida por sinais, nem sempre fáceis de serem interpretados. Então, Jesus ele não oferece uma data precisa, como ele fala mesmo no texto. Essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Ou seja, não há especificidades aqui para essa geração. É difícil saber claramente. Ou seja, existe uma certeza quanto à palavra de Deus e, ao mesmo tempo, algumas incertezas quanto ao tempo. A gente sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Então, estamos seguros disso. Agora, quanto ao tempo, do que Jesus está falando, quando isso vai se realizar? Então, existe uma incerteza também. Certeza por um lado e incerteza por outro lado. Então, as verdades são paradoxais. Jesus ele fala que as suas palavras não passarão. É assim que, de fato, isso se cumpra. Quer dizer, ele fala do retorno dele que é certo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que nem os anjos do céu sabem o dia e a hora. Então, se nem os anjos sabem, quem é que sabe? Só Deus sabe. Então, a gente pode tirar aqui algumas lições simples para a nossa vida, como, por exemplo, a questão da vigilância. Já que não se sabe o dia, a hora, o tempo, o momento, resta para nós vigiar, é claro. Temos que estar sempre atentos, sempre alertas na nossa vida espiritual. Ler os sinais do tempo na nossa vida, sim. Não só na vida do mundo, mas na nossa vida pessoal, que sinais Deus está dando. Quanto tempo nós temos ainda? Que preparação nós estamos fazendo? Então, a questão da vigilância é uma questão prioritária em nossa vida. Depois a questão da esperança, pois a promessa da volta ela é fonte de grande esperança para aqueles que estão vigilantes. Então, existe sim uma expectativa em relação à revelação de Cristo. E ao mesmo tempo porque isso será uma vitória completa sobre o mal. A gente sabe que o mal parece vencer muitas vezes nesse mundo.
A gente acha que o mundo já sob o poder do mal, temos certeza disso, mas a gente sabe que Cristo dá uma esperança de vitória total sobre essas realidades. Depois a questão da humildade, porque já que nós somos ignorantes quanto ao dia, quanto à hora, já que temos essa escuridão na nossa vista, resta-nos ser humildes e confiar na ação de Deus. Portanto, humildade e dependência de Deus é uma coisa importante que se revela aqui também. E finalmente a missão, porque nós não vamos aguardar a volta de Cristo de braço cruzado, não é isso que Cristo quer na nossa vida. A gente vai se colocar com mãos à obra, ou seja, a gente vai tentar transformar esse mundo, melhorar esse mundo, jogar a semente da palavra da vida nesse mundo. É isso que nós temos que fazer, ou seja, é uma esperança ativa, não é uma esperança passiva, digamos assim. Então, finalmente, a gente pode dizer que é um chamado para a fé, é um chamado para a esperança, é um chamado para a ação ao mesmo tempo. E a gente deve viver cada dia como se fosse o último. Como isso de fato fala na nossa vida? Como é que a gente tem de fato entendido essas palavras de Cristo e vivido isso na nossa realidade do dia a dia? Pensemos em tudo isso, peçamos a bênção de Deus agora, vamos fazer a bênção final e não deixe de compartilhar esse vídeo e de dar like. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.